Olá, aluno! Olá, aluna! Sou a professora Estelle e voltamos com mais uma aula de português. Hoje faremos uma revisão sobre todo o conteúdo aprendido por nós até agora. Então, me acompanhe nessa jornada? Vamos lá! O alfabeto é o conjunto de letras que é composto por 26 letras. Com o novo acordo ortográfico, o K, W e Y foram incorporados ao nosso alfabeto. Pessoal, em 1990, o novo acordo ortográfico foi assinado, porém, ele só entrou em vigor a partir de 2016. Nós já tínhamos contato com nomes próprios estrangeiros, né, com essas 3 letras, porém, eles não faziam parte do nosso alfabeto, né? A partir de então, de 2016, né, que esse novo acordo ortográfico entrou em vigência, eles agora fazem parte do alfabeto da língua portuguesa. Então, vamos ver como que essas letras correspondem, a quais letras elas correspondem no nosso sistema alfabético? Vamos lá. O K corresponde ao fonema C ou QU. É considerado uma consoante, por exemplo, querer, e KM, né, que é a abreviação de quilômetro. O W é considerado vogal ou semivogal, dependendo de onde ele esteja. Pode ser empregado em palavras de origem inglesa, como o fonema U. Por exemplo, whisky, what, show, web, certo? Ou o W, ele também pode estar presente no nosso alfabeto como uma consoante em palavras de origem alemã, como o fonema V. Então vamos lá. Vladimir, Walter, Wagner, Valquíria, certo? Y é considerado vogal ou semivogal, também dependendo da posição que o Y esteja, certo? Como imparati, é uma vogal, né? O Y ele faz o papel de vogal. Ou ien, que é uma moeda japonesa, ele está aí como semivogal. Em algumas palavras estrangeiras, o Y incorpora-se à língua portuguesa e passa a ser grafado como I, né? A gente tem um exemplo aí da palavra yoga, que se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que muitas grafias estão com Y em vez de I, né? E a palavra também IN. H não é considerado consoante, porque quando sozinho não produz som. Isso nós também já vimos dentro da sala de aula, né? Por exemplo, a palavra hora, horário, alguns nomes próprios também, né? Você normalmente, você não, no nosso idioma, o H ele não vai ter um som específico. Você vai ouvir o som da vogal, né? Que vem ali após o H. No inglês, né, na língua inglesa, você sempre está ouvindo aí o som do H. Mas no nosso idioma, que é o nosso foco aqui, né, a língua portuguesa, o H ele não tem som, então ele não é considerado uma consoante. Vamos lá. Os fonemas da língua portuguesa são classificados em vogal e consoantes. Vogal são os sons produzidos livremente, ou seja, na pronúncia da vogal, o som sai livremente sem obstáculos. Observe: A, E, I, O, U. Prestou atenção? Faça o teste você aí na sua casa. Ao contrário do que acontece com as consoantes, que são sons produzidos quando a corrente de ar encontra algum obstáculo durante a expiração. O que isso significa? Vou exemplificar para você agora. Preste atenção na minha boca, eu vou chegar bem pertinho, ó. B, C, D, F, P, B, K, enfim, na língua portuguesa, esses obstáculos, né, que o ar encontra, tem uma nomenclatura, né? Isso não vem ao caso neste estudo, mas
o que você precisa entender? Que quando o som ele encontra alguma barreira, por exemplo, a B, né? Eu encosto meu lábio superior, meu inferior, e aí eu produzi o som de B, né? O C, né? Os meus dentes, a minha língua, né? Um conjunto de obstáculos ali para eu produzir cada tipo de som. Então, é isso que caracteriza a diferença da consoante para a vogal. A vogal, o som sai livremente. Simplesmente você abre a boca e o som sai. Já na consoante, você tem aí certos obstáculos, né? Para produzir os sons. As palavras são formadas por sílabas. Cada sílaba possui somente uma vogal, que é emitida em uma emissão de voz, chamada de unidade fonética. Quando falamos, usamos a voz para reproduzir os sons que formam palavras e quando escrevemos, usamos letras ou grafemas para representar esses sons. Fonema é a representação sonora, ou seja, é o som das palavras produzidas pela voz. Tudo que eu estou falando aqui com vocês são fonemas, certo? E tudo que você acompanha escrito aí na sua tela, tudo isso é grafema. Vamos ao conceito aqui? Letra ou grafema é a representação gráfica do sistema sonoro da língua, isto é, a escrita desses fonemas, ou seja, eu estou lendo o que está escrito, certo? Então, a minha leitura são fonemas, né? Produção de fonemas. E a escrita, né? São grafemas ou letras. Então, vamos lá ao exemplo. Eu tenho a palavra bola. A palavra bola tem 4 letras, a consoante B, a vogal O, a consoante L e a vogal A, correto? Eu também tenho 4 fonemas que está aí ao lado da palavra fonemas representado por barras, certo? Então eu tenho o fonema B, o fonema O, o fonema L e o fonema A, certo? Cadeira, 7 letras e 7 fonemas. E aí você entendeu também como funciona isso. Se eu ouço todas as letras pronunciadas, né? Então eu vou ter um número de fonemas, como a gente tem aí. Bola, eu ouço B, ouço O, ouço L, ouço A. Então eu tenho 4 letras e 4 fonemas. E assim sucessivamente, né? A gente vai ter alguns fonemas que o número de fonemas às vezes é maior e o número de letras menor. E temos também a situação contrária, né? Que o número de letras é maior do que o número de fonemas. Então vamos lá, me acompanha aí. Classificação dos fonemas. Fonemas vocálicos orais são aqueles que apresentam som oral das vogais. Então você tem aí um quadro, né? Eu tenho a coluna da esquerda e a coluna da direita, né? A coluna da esquerda, eles são os fonemas, as representações fonéticas. E a coluna da esquerda, eu tenho a representação gráfica e as palavras. Então, me acompanha aí. Fonema a representação, né, da letra, a representação gráfica também é A. Então, tenho amor. E, beijo. É, aberto. Berro, café. I, ilha. O, olho. O, cola. Mói. E uva. Prestou atenção? Normalmente, a gente está acostumado a ouvir que são 5 vogais. A, E, I, O, U. Mas foneticamente, nós temos 7 vogais. Porque tanto a letra E quanto a letra O, eu tenho duplo som, né? O E, ele pode ser aberto ou fechado, E ou E. E o O também pode ser aberto ou fechado, ou ó. Então vamos lá, fazendo aqui a sequência
das vogais fonéticas, tá? Preste atenção. A, E, I, O, U, certo? Compreendeu? Fonemas vocálicos nasais são aqueles que apresentam um som nasalizado das vogais, ou seja, aquele som que sai assim um pouquinho pelo nariz, né? Então tenho aí os fonemas. Preste atenção, aí no meu quadro da esquerda eu tenho os fonemas, do da direita, letras com palavras exemplificando, certo? Então, se liga aí no que eu vou te falar dos fonemas do quadro, da coluna da esquerda. Tenho A com tio, o I e o U estão sem tio, certo? Mas é porque o computador ele não aceita a gente colocar tio em cima dessas letras, dessas vogais. Mas todas essas vogais aí, elas foneticamente terão o tio em cima delas, tá? Então preste atenção nisso daí. Olha lá no caderno que eu dei para você a matéria disso em sala de aula, que você vai ver lá que todas as representações dos fonemas vocálicos nasais estão com tio, certo? Então vamos lá. Graficamente eu tenho A com tio, A com M e A com N. Então todos eles foneticamente terão o som de certo? Palavras aí exemplificando: rã, campo, anta. Representação gráfica: EM, EN. Palavras exemplificando: sempre, sente. Entendeu? In com M, in com N. Sim, sinto. Tem a representação gráfica de O com tio, como na palavra põe, e O com M em pombo e O com N em conta. E U com M e U com N, fazendo o som de chumbo, mundo, certo? Fonemas consonantais formados a partir de consoantes, né? Se é fonema consonantal, né? Nada mais lógico que ser formado a partir de consoantes. Então vamos lá. Eu tenho aí os fonemas P, representações gráficas P, né? Aí de uma certa forma ele vai seguindo essa mesma sequência aí, né? A representação é idêntica, né? Então vamos lá, tanto foneticamente quanto graficamente. Então vamos lá. P, pai, B, bola, M, mãe, F, faca, V, vaca, T, tio, D, dado, N, nada, NH, nhoque, L, lua, LH, lhama e R, carro, certo? Agora a gente vai para um grupo que a gente tem que prestar muita atenção, que são os fonemas grafados de forma diferente. Se ligou lá no que está ali, o sinal de diferença? Grafema é diferente do fonema, ou seja, o que isso quer dizer? Que eu vou grafar com uma letra, mas o som dela vai parecer outra. Então, neste grupo, a gente tem que prestar muita atenção. Vamos lá? Então, eu tenho aí o primeiro, fonema RR, e a representação gráfica, a letra, eu tenho pode ser com RR ou pode ser com um R só. Vamos lá no exemplo? 2 R's, a palavra carro. E com R só, a palavra roda. Isso tá fácil, né? Porque a gente aprendeu isso lá atrás, que toda vez que eu for, o S, né? R também, toda vez que a gente for escrever uma palavra que se inicia com R, eu coloco um R só.
Mas quando eu tenho esta palavra no meio, né, eu dobro, se ela tiver com o mesmo som, né, do R inicial, e ela tiver no meio, eu dobro essa letra, né? Eu vou dobrar o R ou o S, tanto que no exemplo anterior, você prestou atenção que eu tenho lá a representação gráfica com um R e o fonema com R. Então, eu tenho lá carro. Olha o som que é diferente. Aqui eu tenho carro. Tá vendo? É praticamente a mesma palavra com diferença de um R, certo? Então vamos lá. Essa aqui é fácil para todo mundo, né? Carro e roda. Que você vê que esses dois sons de R aí, os sons são similares, né? Ra, ro, né? Z. Essa daí, ó, já é mais enjoadinha. Então vamos lá. Eu tenho o fonema Z, o som de Z, e a escrita ela pode ser com Z, com S ou com X. Então vamos lá. O zoo eu escrevo e o som é de Z, certo? Mas eu tenho a outra palavra que é rosa. O som também é de Z, né? No za, rosa. Porém, o grafema é S. E o outro é exato, meu outro exemplo. E exato é com X. Viu aí como que complica um pouquinho? Como a gente tem que prestar bastante atenção? Agora a gente vai para o grupo aí do S. Esse grupo do S é o mais extenso, né? E o que a gente mais tem que prestar atenção. Então vamos lá. Eu tenho o som S com os seguintes grafemas: S, SS, C cedilha, C, SC, SC cedilha, X ou XC. Vamos lá? Então, a minha representação gráfica com um S só, seda. A minha representação gráfica do fonema é S com dois S's. Representação gráfica, tá, pessoal? Tô falando de escrita. Massa, dois S's. Agora vamos falar com C cedilha, maçã. Cedo com C. Todas essas palavras aí, o som é com som de S. Mas você tá vendo aí que a gente está variando nas letras. SC, DC, SC cedilha, desça, trouxe com X, exceto XC. Viu como a gente precisa prestar muita atenção? Que nem sempre os fonemas correspondem aos grafemas, ao que a gente escreve. É por isso que a gente também estuda a ortografia, né? Para a gente saber como essas palavras são escritas de forma correta, certo? Então vamos lá. J. Então eu tenho o som de J sendo representado graficamente como G ou J. Então vamos lá. Jeito com J, giz com G, X. Eu tenho esse som representado graficamente como X ou como CH. Então tenho aí as palavras X e a palavra chave, né? Tá vendo como o som é muito parecido, né? E a gente se confunde às vezes. G, representação gráfica, G ou GU. Então temos aí as palavras good e geisha. E que, lembra lá no início da nossa aula, o K, que agora faz parte do nosso alfabeto, ele pode ser representado como C ou QU. Depois você dá uma olhada lá no início da aula. Então, eu tenho cume e queijo. Prestou atenção que todas essas palavras que nós falamos, elas fazem o som dos fonemas, porém o grafema é diferente? Então, como eu já te falei,
temos que prestar muita atenção nesse grupo dos fonemas grafados de forma diferente, né? Então vamos lá, pessoal. Encontros vocálicos é a junção de duas ou mais vogais na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Existem 3 tipos de encontros vocálicos. Vamos ver. 1. Ditongo, que é a combinação de vogal mais semivogal, ou o inverso, tá? Semivogal mais vogal, na mesma sílaba. Podem ser ditongo nasal, composto por vogal nasal, né? Como a gente viu lá, põe, mamão, mãe. Oral, composto por vogal oral. Mingau, sai, feito. É aquele som da vogal que não sai nasalizado, certo? E o que a gente mais usa, né? É o ditongo crescente e o decrescente. Ditongo crescente é composto por semivogal mais vogal. Exemplo, a palavra pátria, espécie e planície. Compreendeu? Então, aí eu tenho um ditongo crescente, que ele está crescendo. E o ditongo decrescente, composto por vogal mais semivogal. Eu tenho a palavra seu, maio e prometeu, certo? Tritongo é o encontro de semivogal mais vogal, mais semivogal na mesma sílaba. Entendeu? Eu vou ter aí semivogal, vogal e semivogal, certo? Como na palavra saguão, iguais e averiguei. Vamos analisar a palavra saguão. A gente já falou que U é semivogal, A é vogal. Agora vem uma revelação incrível para vocês. O também é vogal, professora. O também é vogal. Porém, né, a gente aprende em ortografia, e vocês têm isso no caderno de vocês, que eu dei isso lá no quadro, que o I, o E o O, eles em determinadas palavras, eles vão fazer o som de I ou U. Então, aí agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês viram lá no início, quando a gente começou a falar da sílaba, que cada sílaba ela tem uma vogal como núcleo. Não existem sílabas na língua portuguesa que não tenha, pelo menos não, que não tenha uma vogal. Isso é uma regra obrigatória, certo? Então vamos lá. Então eu tenho A, E e O como vogal, como já te falei anteriormente, I e U como semivogal. Aqui eu tenho, por exemplo, a palavra saguão, que eu tenho 2 vogais, mas tritongo, ele é formado por quê? Semivogal, vogal, semivogal. Eu vejo isso também no ditongo, né? Por exemplo, lá a palavra mãe, né? Tá no slide anterior. Então, A e E são vogais. Só que o A, ele é a vogal suprema. Pensa assim, né? É a vogal das vogais. É a super top de linha. Então, o A, ele sempre vai fazer o som de A. Só que quando eu tenho, eu vejo isso muito em ditongos e em tritongos, né? Eu tenho lá saguão. Prestou atenção? Eu não falei saguão, eu falei saguão, com som de U no final. Então, o E e o O, na maioria das vezes, quando ele tá com o A junto, que é a super, ultra, mega vogal, né? Pensa assim, ele vai fazer o som de I ou o som de O. Então, ele vai ser considerado uma semivogal. Mais um exemplo para você entender. A palavra mãe que eu te falei. Eu não falo mãe. Ô mãe, eu quero um bolo de chocolate. Você não fala assim, né? Você fala mãe. Prestou atenção? Esse mãe, esse L está saindo com som de I, certo? Então, eu tenho aí as representações na palavra saguão. Vogal,
minto. Semivogal, vogal, mais semivogal. Ao contrário da palavra iguais e averiguei, que aí a gente já tem o A, né, no iguais, né, semivogal U, vogal A e semivogal I, bem claramente que a gente não se confunde. E no averiguei também, né, eu tenho semivogal U e I e no meio eu tenho E a gente não se confunde. É mais assim quando a gente tem uma vogal também no finalzinho. Só que aí ele vai representar o quê? Uma semivogal por causa do som, né? Prestou atenção? Então vamos prosseguir. Hiato é quando duas vogais se encontram na mesma palavra. Compreendeu? Por que eu falei palavra e não sílaba? Então vamos lá ao exemplo. Toalha. O O e o A, na palavra eles estão juntos. Mas quando eu faço a separação silábica, o O vai ficar numa sílaba e o A vai ficar em outra sílaba. Baú, coroa, preencher. Prestou atenção nisso? Então vamos dar prosseguimento. Encontros consonantais é a junção de duas ou mais consoantes em sílabas diferentes ou na mesma sílaba. Desculpa. Podem ser separáveis ou imperfeitos. Ocorrem em mesma sílaba. Ou seja, quando eu tenho um encontro consonantal que ele se separa, ele vai ficar uma consoante em uma sílaba e outra consoante em outra sílaba, então eu vou ter um encontro consonantal separável, óbvio, né? E imperfeito, certo? Você pode achar aí na nomenclatura como separáveis ou imperfeitos. Eu tenho aí a palavra apto, né? O P e o T é o meu encontro consonantal, estão separados, digno, absoluto. E os inseparáveis ou perfeitos ocorrem na mesma sílaba. Ou seja, esses encontros consonantais eles não serão separados pelas sílabas, tá? Eles estarão na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra braço, meu encontro consonantal é BR. Flores, FL. Letra, TR. Pneu, PN. Prestou atenção? Esses são os encontros consonantais perfeitos. Dígrafos é o emprego de duas consoantes para representar um fonema, ou seja, um som. Eles podem ser separáveis, prestou atenção, e a gente já falou disso aqui lá atrás. Quais são os separáveis? Os dígrafos separáveis: SS, RR, SC, SC cedilha, XC. Ou seja, massa, carro, guerra, naça, exceção. Prestou atenção que são os mesmos, aquela mesma lista lá de fonemas grafados de forma diferente? Então, vai eles aí tudo de novo. Esses são separáveis, né? Numa separação silábica, eu vou colocar, no caso aí do SS, um S para uma sílaba e o outro S em outra sílaba. Por exemplo, na palavra massa, né? A minha primeira sílaba vai ficar MAS, vou separar, e a segunda sílaba vai ficar SA, certo? Mas, sa, certo? Isso daí vocês também não têm dificuldade. E os inseparáveis, que são CH, LH, NH, GU e QU, né? Ou seja, eu não vou separar o C e vou falar C, ácara, né? Sem lógica nenhuma. Então, chácara, malha, ganha, guerra, queijo, quero, queijo também, né? Então, eu tenho aí a palavra guerra, né? Nos inseparáveis. Essa palavra, ele tem tanto dígrafos separáveis e tanto dígrafos inseparáveis. Prestou atenção? O GU ele não separa, o RR ele separa. Então, como eu dividiria essa palavra? Eu separaria essa palavra. Eu colocaria GUER, hífen, né? Que é a separação, RA. Ou seja, eu tenho os dois tipos
de dígrafos, tanto separáveis quanto inseparáveis, numa palavra só. Existem ainda os dígrafos vocálicos, né? Que é aquele que o som é nasalizado, certo? Então, as representações deles são an com M, an com N, em, MN, e a gente vai seguindo essa sequência das vogais, todas finalizadas com M e N, an, em, on, certo? Exemplo aí, a palavra campo, vento, limpo, onda, tumba. Agora a gente vai voltar lá nos fonemas. Preste atenção no que eu vou falar para você. Lembra lá que essas palavras, né, com representações diferentes, né, duas, principalmente os dígrafos, né, duas consoantes para representar apenas um som? Lembra que eu falei que existem palavras que o número de letras é maior do que a de fonemas? Então aí a gente tem um exemplo que eu vou falar para vocês. Por exemplo, a palavra massa. A contagem de grafemas, de letras dessa palavra vou levantar aqui o dedinho para você ver, ó, M, A, S, S, A, ó, 5. Eu tenho 5 letras. Quantos fonemas? M, A, S, A. Massa. Lembra lá que o SS ele faz o som de um S só? Eu tenho 4 fonemas. A palavra guerra, então, é menor ainda. Vamos lá? Número de letras. G, U, E, R, R, A. 6 letras. Mas vamos contar o número de fonemas? Lembra lá que o G, ele pode ser representado graficamente como G ou como GU? Aqui é o exemplo. Então, vamos lá. G, E, R, o R, né, ele pode ser dobrado ou pode ser simples, né, um só. A. Olha aqui quantos números de fonemas eu tenho. 4. G, E, G, R, A, Ra. Prestou atenção? Então, nessa palavra guerra, eu tenho 6 letras e 4 fonemas. E a mesma coisa a gente vai ver aqui no dígrafo vocálico. Lembra lá aquele grupo de fonemas vocálicos nasais? Ou seja, é a mesma representação aqui. A palavra campo, teoricamente, eu vou representar ela como letras, né? C, A, M, P, O, 5 letras. Mas o número de fonemas dela será C, A com tio, P-O, 4 letras. Você compreendeu isso? Então, os dígrafos vocálicos, eu tenho aí o AM, EN, IM, né? Representando um som só. Prestou atenção nisso? Você não vai se perder mais, né? Atenção! Vocês entenderam? Compreenderam essa regrinha aí? Então, quando eu tenho SC e eu ouço o som dessas duas letras, como em escada, fusca, e a gente vai aí depois pesquisando outras palavras, elas não serão dígrafos, não serão palavras que contêm um dígrafo, né? Essa palavra só será dígrafo se eu não ouvir esses sons discriminados, né? Tanto do S quanto do C. E o GU, a mesma coisa. Ele só será dígrafo quando eu não ouvir o som do U, né? Fazendo um som só. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido toda essa matéria de revisão, tá? Tá indo uma atividade para vocês com base nessa videoaula revisão, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, façam os exercícios, aprendam bastante, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.